nossa exposição ao redor acontece dentro da programação da Mostra Sesc de Cultura. E esse ano, a Mostra Sesc será 100% digital e 100% made in Ceará. Vem conhecer a exposição ao redor? Essa fotografia ela é bem marcante, é um beija-flor, né, no ninho, onde eu fotografei em Monsenhor Tabosa, no ano de 2010, quando estava na realização do meu livro Água Pra Que Te Quero. Eu estava fotografando o ninho, que está aí num cacto. E o pássaro chegou com ciúme do ninho, né? Então ele veio proteger, e aí nessa fotografia ele está olhando para mim, né? Meio com raiva, meio chateado, com ciúme, mas assim, acabou sendo uma fotografia emblemática por conta de toda essa construção estética, né? Que a própria natureza evidencia. Em algum momento, a fotografia por si só indica um título. No caso, O Menino e o Galo, foi uma fotografia feita em Pacuti, no maciço do Baturité, onde eu estava, na realidade, fotografando a estética da casa, e eu encontrei com esse galo, né, na cozinha de uma residência muito paupérrima, e essa criança estava brincando de carro, mas eu estava fotografando apenas o galo, essa criança não estava aí. Quando eu virei, a criança olhou para o galo, fiz 3 cliques mais ou menos, e na realidade eu não entendi se o menino estava querendo ficar na posição do galo, se ele ficou curioso porque eu estava fotografando o galo, que isso é muito comum aqui no Ceará, né? E essa fotografia acabou ficando uma das principais da minha carreira de fotógrafa, onde ela percorre aí já desde 2008 várias exposições. Essa fotografia, ela é uma fotografia que por si só fala, né? Ela se comunica muito bem. Também foi uma fotografia que eu fiz para o meu livro da Água Pra Que Te Quero, onde eu estava fotografando o rio, lá na cidade de Banabuiú, e esse garoto brincando com a água, né, fez essa, diria, pose, né? Quando eu revelei a fotografia, uma amiga também viu umas asas nesse garoto, e ela mesma batizou essa fotografia de anjo. Não sei se vocês percebem, mas quando ele está nadando na água, aparecem as asas do anjo. E recentemente, Luan, nome dele, entrou em contato comigo pelo Instagram, identificando que essa fotografia era ele. Hoje ele já é adulto, deve ter por volta de, creio que, entre 20 e 22 anos, é um jovem rapaz. E eu estou para ir em Banabuiú, vê-lo, encontrá-lo, levar uma fotografia para ele, levar o livro e levar todos os souvenirs que foram disponíveis para a exposição. Ela é uma fotografia internacional, é uma das mais internacionais da minha vida essa. Eu agradeço muito a Luan por ele ter pousado para mim nesse dia. Essa fotografia que foi realizada na procissão de Nossa Senhora das Dores, na década de 90. Eu era praticamente iniciante na fotografia. Isso aí é um pouco uma brincadeira, que são as coisas que a gente vai também testando, que a gente vai brincando e acaba dando certo. É uma carroça, aí a procissão dos carroceiros. Então esse carroceiro ele ia na direção, na Rua São Pedro, em direção à igreja, né, para a bênção, e eu fui o contrário. Tem 2 homens, né, e a fotografia parece que um dos homens é o cachorro, assim, então acabou virando essa brincadeira aí de que você ficou em encaixe, né, perfeito. Eu comecei a trabalhar colorido aí nessa época, porque eu só fotografava em preto e branco. E essa próxima fotografia eu fiz em Tauá, no sertão dos Inhamuns. Lá é muito escasso de água. E aí a gente ganha de presente, né, essa luz maravilhosa, onde só uma luz que estava direcionada no pote, e para mim isso aí é um oratório, né? O oratório da água, ela se resume nesse pote que estava cheio de água. Depois eu bebi água daí, porque, claro, teria que provar dessa água nesse copo bem areado de alumínio.
E trazendo aqui para uma outra perspectiva, né, Juazeiro do Norte tem as características de termos o ícone, né, o ícone nordestino, brasileiro e internacional, que é o Padre Cícero, né, que é o mito. Eu trago duas perspectivas, né, uma perspectiva bem mais um contre-plongé, onde eu mostro o rosto do Padre Cícero, esse momento entre o entardecer e o anoitecer, que eu acho bastante importante, é uma hora que eu gosto muito de fotografar, né? E essa fotografia, ela foi feita exatamente nessa construção de mudar um pouco a estética mais convencional de que se percebe, né, o Padre Cícero. E essa outra fotografia, ela já é algo mais, uma estética mais convencional, diria, algo que já é mais fotografado, algo que hoje já se tem drones e já fazem essas fotografias, mas essa fotografia na realidade é uma aérea de avião, na realidade é uma fotografia também um pouco encontrada junto com o piloto. Sem o piloto aí, eu não sei se eu teria conseguido fazer essa fotografia tão próxima. Esse conjunto que vocês podem assistir nesse momento fazem parte de um outro ensaio, que é um ensaio que vai seguir minha carreira inteira, né? Eu já tenho 27 anos de fotógrafa, eu documento a água, né? A relação do ser humano com a água. Então, essas fotografias, elas retratam o ser humano em vários momentos e vários sentimentos, né? Com ou sem a presença do ser humano. E o que eu trago nessa discussão sobre a questão da água é exatamente, muitas vezes, a falta de política que agrega, né? Os seres humanos em relação à água, né? E a partir disso, eu também trago as questões da transitoriedade, né? Que é aquela fotografia vermelha que vocês podem ver ali. Ela é uma fotografia que eu já, esteticamente, eu já desloco um pouco a questão da realidade da imagem e eu transfiguro ela com um título chamado Transitoriedade. Essa fotografia, intitulada Chamas, interessante que eu já ouvi pessoas falando que parece uma pintura, e eu fiz assim, numa rapidez enorme. Ela foi feita em João Pessoa, eu estava lá trabalhando para uma campanha de uma vereadora em João Pessoa, e a gente foi para uma comunidade dessas muito perigosas. Nós estacionamos o carro por algum motivo, que não era para ninguém sair do carro, porque era uma comunidade bastante perigosa. E eles estavam tocando fogo, ateando fogo nesse sofá. E eu simplesmente saí do carro e fiz o clique dessa fotografia. Assim, foram 3 cliques muito rápidos, as pessoas reclamaram comigo porque eu saí do carro, não podia, era muito perigoso, eu tinha que prezar pela nossa segurança. Mas assim, fotógrafo e fotógrafa, assim, nós somos muito... a gente às vezes não escuta as pessoas, a gente quer garantir o clique. E depois que eu entrei no carro, eu fiquei com meu coração disparado, porque as pessoas me colocaram tanto medo para essa imagem, né, que eu acho importante. É a primeira vez que ela está sendo exposta, então é uma fotografia de fato inédita. Uma fotografia da Festa dos Caretas em Jardim, na Chapada do Araripe. É uma fotografia de mudança de ângulo. Normalmente a gente vê os caretas, né, que é uma festa que acontece na Semana Santa. E eu mudei completamente o ângulo da imagem, né? Trazendo esse plano, né? Um plongé. E eu acho interessante, importante trazer, porque normalmente são máscaras e ele traz esse balaio. Portanto, quando ele sentou, eu subi em cima de um caminhão e fiz essa fotografia. E essa fotografia de baixo já é uma fotografia de uma estética que eu gosto muito. Eu gosto muito de fotografar estéticas, que na pintura a gente chama de natureza morta. Essa fotografia foi realizada no Pacuti e conta um pouco, né, do que de como as pessoas ainda vivem na atualidade, embora essa fotografia tenha sido feita mais ou menos por volta de 2010, 2011, mas é uma fotografia que, se a gente chegar nessa casa hoje, talvez esteja com a mesma estética, né? E essas fotografias da banana, fotografia encontrada por acaso, e aí a gente que trabalha com fotografia observa muito a questão da luz e da estética, o que é que isso pode proporcionar ao nosso olhar e ao olhar de quem vai ser o espectador.
dando continuidade à nossa exposição, essa fotografia foi feita sobre Juazeiro Noturno, né? Foi minha primeira foto, em que o ano era 2011, né? Eu ainda não era fotógrafo, as pessoas elogiaram muito e me deu mais ânimo, digamos assim, para conhecer mais sobre a fotografia, para querer fotografar, estudar mais. Em contradição, já que essa foto foi feita em 2011, Noturno, a gente colocou outra dentro da exposição, que foi uma de Juazeiro do de dia, em que a imagem já é de 2019, já é uma imagem atual. Você vê que existem mudanças, né, que a cidade ela vai transformando-se, né? É uma passagem de 9 anos entre uma fotografia e outra. Bom, essa fotografia, ela é uma fotografia que eu fiz. Eu tinha a intenção de fazer a imagem sobre Barbalha, queria uma fotografia sobre a cidade. Antes desse cara passar com essa bicicleta, tinha um cara com uma carroça, colocando feno em cima da carroça, jogando feno. Então, na verdade, minha ideia era fotografar o cara com a carroça, jogando feno, trabalhando, sendo que o arco-íris estaria ali no final, né, da imagem. Mas na hora do exato momento que passou o cara da bicicleta, eu já percebi que aquela era a imagem que eu tinha que fazer. Quando eu colhi, então eu desisti do cara do feno, desisti do cara da carroça, e era essa imagem que Barbalha me apresentou. Essa outra foto, ela foi realizada no Açude dos Carneiros, é aqui em Juazeiro essa foto. Eu gosto muito do reflexo por causa do rapaz que está na água e o pôr do sol, né? Faz uma ideia de reflexão, dá uma ideia de reflexão sobre natureza, né? Sobre o humano, né? Sobre estarmos conectados, né? Ao mesmo tempo com esses elementos naturais. Bom, essa fotografia ela mostra também um pôr de sol, né, com a ideia de que eu queria que muito ficasse essa representação do colorido, do rosa, do amarelo, que representasse uma fênix, né, que dessa ideia de que estava ressurgindo algum pássaro, algum pássaro de fogo no final da imagem, né, junto do reflexo que a água produzia com a sombra. Bom, a foto seguinte, ela foi realizada no Boqueirão, em Lavras da Mangabeira, né, basicamente assim, é um local muito, mas muito bonito, porque é tipo um cânion, que no meio desse cânion, da passagem dessas duas pedras grandes, existe um rio grande passando, muito limpo, muito bonito, né? Várias pessoas visitam esse espaço. Você vê que a parede, né, o paredão dessa imagem, ele é muito grande. Crianças ali brincando, né? Eu gostei muito desse momento, porque era um dia de lazer, né, que você tira para fazer um lazer, e de repente você conhece um local desconhecido até então e se apaixona, né, pelo encantamento do local, né. Fiz várias fotos nesse dia e deixei essa como dentro da exposição para mostrar que outras pessoas possam ter a oportunidade um dia de conhecê-lo também. Bom, essa outra foto ela foi realizada no caminho de Missão Velha, seguindo a linha do trem, que é um caminho alternativo para quem gosta de fazer trilha. Eu gosto muito assim, do reflexo que a casa faz, né, da luz que fez nessa foto, porque ela dá a impressão às vezes que é um quadro, mas é um local comum, é um local de sítio, uma coisa assim de você ficar sentado refletindo, assim, olhando uma paisagem como essa. A próxima foto, ela foi realizada na Catingueira, fica no distrito de Ponta da Serra, no Crato. Ela também é um pôr de sol, gosto muito de pôr de sol, acho que vocês perceberam. Eu cheguei exatamente no momento em que a luz estava muito forte, né? Então dá um dourado, né? Que os fotógrafos costumam chamar da luz de ouro, né? E é um momento também interessante, porque a Catingueira, ela é chamada de Caatinga, mas normalmente, quase todas as épocas do ano, ela é bem verdinha, esse local. É uma igrejinha lá no final, é uma igrejinha que o pessoal da ONG, da Catingueira, toma de conta, ajuda, reforma e tudo mais. É muito lindo esse local. Tem uma casa de pedras lá do lado da igreja. Sabe, você pode arrodear o açude todo. Essa fotografia já foi realizada na Cascata, né? Ela já é um pouco, vamos dizer assim, mais próximo do trabalho que a Nívia gosta muito de fazer, né, que é o trabalho dela sobre as águas. Fotografia que foi feita no formato de luminária,
e teve um sentido de contrapor a uma outra fotografia, que é a fotografia da Nívia, que faz o fogo, né? Então a gente colocou uma luminária que pudesse apresentar o fogo e a água ao mesmo tempo, né? A fotografia foi feita na cascata, é uma fonte d'água no Crato, né? Acho a maior parte das pessoas que vêm aqui na região acaba conhecendo esse local, um local com muita água, muito bonito. Dá a impressão de que a cascata é grande, aí a fonte é grande, mas é apenas uma fonte pequena, digamos, uma das pequenas fontes, das muitas, né? Digamos que existe no local. Mas a cascata é maior, digamos, a cascata é gigantesca. É só um recorte dela aí, no caso. Pô, essa foto, ela é uma garça, né? Ela é um pôr de sol também. Podia até ser um ponto turístico, né? Porque um pôr de sol que fica aqui bem pertinho da matriz. Existe um certo mangue de lixo no local, né? Essas garças, elas permanecem aí, elas vêm todo final de tarde, na verdade, para poder dormir, ficam um monte, fazendo barulho, né? Voando, etc., procriando. E tem essa lindeza, né? Assim, essa textura bonita. A foto abaixo, ela foi realizada na Serra, foi realizada no Crato. É uma torre, uma daquelas torres contra incêndio que o pessoal utiliza, né, para poder se identificar dentro da Chapada locais mais distantes. É uma foto feita de baixo. Na verdade, eu imaginei fazer ela, quando eu a fiz, eu tinha a impressão muito de fazer ela como lambe, assim, pela profundidade dela, como lambe para colocá-la na rua, né, para que as pessoas tivessem ideia de entrar na imagem, né. E lá no finalzinho, lá no ponto da torre, tem a torre mesmo, você entra, é muito alta, acho que é uns 30 metros, e o resultado ficou muito esteticamente bacana. A fotografia seguinte, ela foi realizada na Chapada, também do Araripe. É uma das entradas, né, que você tem para as pessoas que costumam fazer trilha, costumam fazer bike, pedalada, caminhada. Mostra uma época do ano em que é o Cariri bem verdinho, né, porque essa foto ela foi realizada mais ou menos pelo volta de janeiro, que é quando está chovendo bastante, é bem frio esse espaço. Aí a foto seguinte, já é aqui no Horto, é uma outra época do ano, já é um caminho do Santo Sepulcro, é um pôr de sol também. Dá essa ideia de contraste, porque é um sol muito vermelho que dá a impressão de que é uma queimada que está acontecendo. Que é um período mais quente, que é agora que a gente está vivendo, né? O período que a gente está vivendo de setembro, outubro, novembro, né? Que é essa fase de romarias, né? Em que existe mais queimadas realmente por conta da própria natureza, e existem muitas queimadas que são feitas criminalmente pelo próprio ser humano, né? Então, uma foto contradiz a outra. O verde de uma pode ser a queimada da outra. A exposição ela surgiu como exposição virtual, né? Ela foi aprovada dentro do projeto Tudo em Casa Fé Comércio, que aconteceu agora no auge da pandemia do coronavírus. Ela não existia fisicamente. Quando vocês olham para essa exposição, vocês vão ver que a relação com a natureza, a relação com a paisagem, a relação com as questões que estão ao redor, né, que foi o título que nós decidimos para a exposição, elas ficam todas gravadas nessa poesia fotográfica que o Lino e a Nívia trazem nos seus trabalhos. Aqui na sala também a gente vai ver uma variedade de suportes que foram trabalhados para essas fotografias. E a gente trouxe outras formas de trabalhar a fotografia, né? Por que não trabalhar ela em canvas, que é dos tipos de impressões que nós temos aqui. Tem impressão em vidro, tem impressões em papel fotográfico e tem também impressão em acrílico. Como a mostra desse ano está sendo Made in Ceará, as imagens que estão sendo mostradas aqui na exposição, todas elas foram feitas aqui no estado, a maioria delas foram feitas aqui no Cariri, e aí a gente vai trazer muitas relações culturais de todos essas situações, as imagens ao redor, que muitas vezes a gente não para, não se fixa, não tem um tempo de contemplação, mas que a fotografia pode nos fornecer esse momento de contemplação, esse momento que ela registra e que ela deixa ali gravado aquele momento.